Gente, voltando agora para finalizar nosso último tópico, recursos. Bom, é importante destacar que no Tribunal de Contas da União há a possibilidade dessa alteração de ofício das decisões, que vai ocorrer quando as câmaras, o plenário ou o ministro relator do tribunal declarar a nulidade de um ato processual que vai retornar esse processo ao relator original para que os atos que foram declarados ou nulos sejam modificados ou remetidos. Porém, há essa possibilidade de interposição de recursos no Tribunal de Contas. E aqui nós vamos usar o exemplo, os casos do Tribunal de Contas da União, as possibilidades de recurso no Tribunal de Contas da União, certo? Que eles podem ser interpostos tanto pelo interessado, pelo responsável ou pelo Ministério Público de Contas. A previsão se encontra lá na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, a Lei 8.443 de 92. E aí nós temos o artigo 31, que destaca que em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou ao interessado a ampla defesa. Então, gente, não esqueça, é básico, ampla defesa e contraditório em qualquer momento, em todas as fases. E no artigo 32 tem a previsão dos recursos cabíveis no Tribunal de Contas. E eu vou realizar a leitura aqui com ênfase para vocês poderem entender. Da decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas, cabem recursos de 1. Reconsideração. 2. Embargos de declaração. 3. Revisão. Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no regimento interno. Claro, né, pessoal? Recurso de reconsideração. O recurso de reconsideração está previsto lá no artigo 33 da Lei Orgânica do TCU. E ele diz que o recurso de reconsideração terá um efeito suspensivo, ou seja, suspende a decisão do Tribunal de Contas. E ele será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida do regimento interno. E poderá ser formulado só uma vez, por escrito, uma só vez pelo responsável ou pelo interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 15 dias contados na forma prevista do artigo 30 da Lei Orgânica. O referido recurso ele pode ser interposto no prazo de 1 ano, a partir do término do prazo indicado, em face de superveniência de fatos novos, não tendo efeito suspensivo. Então, vocês entenderam? Eu tenho um prazo de 15 dias a contar da decisão, a contar da data prevista no artigo 30. Porém, se dentro de 1 ano aparecer fatos novos, eu posso entrar com um recurso de reconsideração. Porém, esse recurso não terá efeito suspensivo da decisão. Claro, pessoal? Outro recurso é o embargo de declaração, previsto lá no artigo 34 da Lei Orgânica do TCU. Cabe embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. No parágrafo 1º, ele dispõe que os embargos de declaração eles podem ser opostos por escrito, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, no prazo de 10 dias. Olha a diferença.
contados da forma prevista do artigo 30 da lei. Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para a interposição dos recursos previstos nos incisos 1 e 3 do artigo 32. Recurso de revisão está previsto lá no artigo 35 da Lei Orgânica. Da decisão definitiva do Tribunal de Contas, caberá recurso de revisão ao plenário, ou seja, a Câmara decide, cabe um recurso de revisão ao plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito em uma só vez, pelo responsável, seus sucessores ou pelo MP junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 5 anos, pessoal. Olha aqui já é diferente, aqui é 5 anos. Então lembra, 15, 10 dias, 5 anos, contados na forma prevista do inciso 3 do artigo 30 dessa lei. E esse recurso de revisão se fundar-se-á em erro de cálculo nas contas, ou em falsidade ou insuficiência de documentos a que se tenha fundamentado a decisão recorrida, ou no caso de superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. O parágrafo único destaca que a decisão que der provimento ao recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. Não vai caber recurso, gente, contra a decisão que converte processo de fiscalização em tomada de contas especial. Por quê? Pois os documentos que vão ser oferecidos como recurso farão parte das alegações de defesa. Então não tem sentido ter esse recurso contra essa decisão. Nessa hipótese, somente vão ser cabíveis os embargos de declaração. O artigo 277 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, Resolução 246, possibilita ainda a interposição de mais 2 recursos no âmbito do Tribunal de Contas. São eles o pedido de reexame, que está lá no artigo 286 da resolução, e aí vamos fazer a leitura aqui. Cabe pedido de reexame de decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização de atos e contratos. O pedido de reexame aplica-se às disposições do caput e dos parágrafos do artigo 285. Ele tem o prazo de interposição de 15 dias, gente. Os atos sujeitos a registro são aqueles atos de admissão de pessoal e concessões de pensão e aposentadoria, conforme está lá naqueles incisos do artigo 71 da Constituição Federal. E o referido recurso ele pode ser interposto no prazo de 1 ano a partir do término do prazo indicado em face da superveniência de fatos novos, não tendo efeito suspensivo. Outro recurso possibilitado pelo regimento interno é o do agravo, que está previsto lá no artigo 289, do despacho decisório, gente. Então, olha aqui, não é de uma decisão, é de um despacho decisório, de um despacho que gerou algum ato, alguma decisão do presidente do tribunal, de presidente de Câmara ou de relator, desfavorável à parte e da medida cautelar adotada com fundamento no artigo 276
cabe agravo no prazo de 5 dias, contados na forma do artigo 183 do regimento. O parágrafo 1º dispõe que o interposto agravo, o presidente do tribunal, o presidente da Câmara ou o relator, ele vai poder reformar o seu despacho ou submeter o feito para apreciação do colegiado, certo? Competente para o julgamento de mérito do processo. Então, se for um relator de uma Câmara, se for um presidente da Câmara, ele vai pôr para a Câmara, o colegiado da Câmara. Se for do plenário, de todo o plenário. Nos demais tribunais de contas, cabe a cada um regulamentar a respeito dos possíveis recursos interpostos contra as suas decisões. Então, pode ser que no Tribunal de Contas tenha, num Tribunal de Contas do Estado, não tenha possibilidade de agravo, no outro não, ou do outro recurso. Então, pode ser, vai depender de cada tribunal essa regulamentação, podendo também receber nomes diferentes. Pode não ser agravo, pode ser um outro nome dado por aquele Tribunal de Contas. Bom, gente, para finalizar então, cabe destacar aqui, como eu já falei durante a aula e está lá na nossa apostila, a resolução 155 de 2002, que está como regimento interno, ela foi revogada. Hoje tem um novo regimento interno, que é o da resolução 246 do TCU, de 30 de novembro de 2011, certo? Já a Instrução Normativa 57 de 2008 também foi revogada, dando vez à Instrução Normativa 63 de 2010. E a Instrução Normativa 56 de 2007 também foi revogada pela Instrução Normativa 71 de 2012. Bom, com isso nós estamos finalizando nossa aula. E eu espero que todos vocês tenham compreendido. Caso não, assistam de novo, leiam a apostila, leiam a legislação. Tá? A importância da prestação de contas na nossa sociedade hoje é essencial. Vocês veem a todo dia casos de corrupção acontecendo, casos de desvio de dinheiro, desvio de bens. E uma dessas formas de verificação, de transparência dos atos para que não ocorram esses atos, é a devida prestação de contas. E você, cidadão, não é nem só a possibilidade, tem o dever, você tem que exigir dos órgãos de fiscalização o cumprimento da lei, o cumprimento da devida verificação do processo de contas. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.